sacerdote, né? Um rapaz ali que desperta a vocação, o desejo de ser padre, ele precisa trilhar um caminho, então ele vai estudar, ele vai ficar alguns anos no seminário, ele vai estudar teologia, ele vai passar por esse discernimento vocacional, que são anos para isso, para que ele viva um sacramento de serviço, né, à ordem, e aquilo é para a vida toda. O matrimônio não deveria ser diferente, deveria ter um caminho de preparação, talvez, claro, não de anos, igual ao sacramento da ordem, mas o matrimônio ele deveria ter um caminho de preparação muito maior do que, às vezes, um final de semana, alguns finais de semana, alguns retiros ali, ou às vezes um dia só, como foi o meu caso. Dá dó, assim, é muito triste ver muitas paróquias, infelizmente, não têm essa preocupação de ensinar mesmo o que é que a doutrina, o que é que a igreja fala, o que é o matrimônio. Então, vou contar aqui um pouquinho o que aconteceu no meu, né, pra ver aí a realidade de muitos lugares, infelizmente. No dia do nosso encontro, então foi um dia só, né, foi um sábado, chegamos de manhã, e aí tinha um casal, então, que era o responsável, um casal, assim, fofíssimo, super simpático, muito, assim, dedicados mesmo. Eles trabalhavam muito, eram muito ativos, né, acho que ainda são muito ativos ali na paróquia. E eles contaram o testemunho deles, aliás, muito bonito, né, de que quando eles se casaram, né, as condições financeiras ali não eram muito boas, mas que eles se amavam, eles decidiram, né, que o casamento para a vida toda, e que eles lutaram para conquistar as coisas, e aí depois os filhos foram vindo e tal, eles tiveram 3 filhos, se eu não me engano. Então eles contaram esse testemunho de como eles resolveram os conflitos, de como nós esperarmos que vai ter conflitos, vai ter diferenças, vão ter brigas, mas que, né, nós precisamos passar por cima disso. Então foi muito bonito o testemunho deles. Mas esse foi o testemunho de que eles estavam juntos há ali mais de 20 e tantos anos, o matrimônio deles sólido ali, um matrimônio feliz, e era o que eles desejavam isso para nós ali. Ponto. Esse foi um dos testemunhos. Aí, qual foi o outro? Veio uma outra pessoa falar com os casais ali, um advogado, que, assim, não me constava, ele não era uma pessoa que participava ali da paróquia, e pelo que deu para observar muito, ele não era lá muito católico também. Ele era simplesmente um advogado que topou ir lá ajudar e responder algumas perguntas. Ou seja, foi a pessoa que mais deu pano pra manga, deu mais conversa ali. Porque as pessoas perguntavam, daí eles perguntavam a questão de divisão de bens, de comunhão de bens, de separação de bens. Essa foi a maior preocupação, de como administrar os bens, de como que funciona a lei. Tudo bem, faz parte, né? Tem pessoas que realmente não sabiam disso. Mas a conversa maior foi disso. Foi de falando como que funciona a lei, como é que funciona a questão dos bens, tudo isso. E aí, o pessoal perguntou, foi muito. O padre, também, um dos padres lá da paróquia também falou um pouco, falou do rito, como que funcionava o rito e tal. Falou quem eram os ministros do casamento, né? Quem celebrava o casamento são os noivos, né? O padre ali, ele só conduz, mas quem celebra são os noivos, a função dos padrinhos, tudo isso. Então ele falou mais assim das questões mais práticas. E foi isso. Tivemos um almoço, né? E depois mais umas músicas e tal. Foi bem animado o dia. Mas pronto. Esse foi o meu curso de noivos. Um dia só. Não se falou em 1 minuto sequer sobre filhos, sobre o que a igreja ensina, sobre o que é, se existe método contraceptivo, se não existe, qual que é a função da família, o que significa o matrimônio, o que significa a relação sexual do casal. Não foi falado absolutamente nada disso. E por que eu estou dizendo? Porque eu caminhava na igreja ali, participava de grupo de oração, tudo. Eu não tinha um aprofundamento sobre isso, porque não busquei, não foi nem que não me ensinaram, eu também não fui atrás para buscar. Mas no momento do meu casamento, eu tomava pílula anticoncepcional. E o padre, na entrevista do matrimônio, ele também não fez, assim, claro, não sei se eles também podem fazer essa pergunta diretamente, mas ele questiona os noivos separados, inclusive, né, a entrevista, então, com o padre antes do casamento, que aí ele pergunta se eu tenho a intenção de ter filhos. E aí, eu tinha, meu marido também, e pronto, só. Não sei se ele pode se aprofundar mais nisso, mas afinal,
no momento do meu casamento, eu tomava pílula anticoncepcional, eu não sabia de nada disso. Tudo bem, a gente tinha a intenção de ter filhos, tanto que depois, alguns meses depois, realmente eu parei de tomar pílula, mas muitas pessoas se casam sem saber o que significa isso, né? E foi o meu exemplo. Então, o que é que significa a instituição do casamento? O que é que significa a instituição do matrimônio? A função primordial do casamento é receber, né, educar, gerar e educar os filhos, ou seja, formar uma família. Então, a minha intenção tem que ser essa. Para eu me casar com outra pessoa, eu tenho que ter intenção de formar uma família com ela. Eu tenho que querer ser família. E uma família, o que significa? O casal e os filhos. Ah, mas as pessoas que não têm filhos, que não podem ter filhos. Isso é uma questão de que eles não podem, por algum motivo físico ali, alguma infertilidade, algum problema físico. Mas a diferença gigante aqui é de eu não posso para eu não quero. Essa é a grande diferença. Então, um casal que não... E não quer dizer que eles vão ser menos família do que um casal que tenha filhos, por exemplo. Não. A intenção deles qual é? É ter filhos? Sim. Se não veio, é por um outro problema. Por, enfim, alguma questão ali de saúde. Mas a intenção deles é ter? Sim, a intenção deles é ter. Então, está tudo certo, não tem nada de errado. A grande questão é o casal que não quer ter filhos. Ou seja, isso não é um casamento. É simplesmente uma sociedade. Por quê? Eu tenho um contrato ali em que eu faço, tenho meus prazeres de vez em quando, eu ali tudo bem, cuido do outro, amo o outro por um tempo, só que isso claro, não é uma regra geral, obviamente, tem muitos casais que não se separam por causa disso, mas tem um certo limite, porque se eu me fecho, né, eu não quero ter filhos, não, eu não quero, vou me casar, mas eu não quero ter filhos, eu quero curtir a minha vida, eu quero só passear, só viver, não quero ter gasto, porque filho é só um problema, eu não quero viver para sempre com meu marido, porque eu amo ele. Ok, só que isso, uma hora o preço vai chegar, a conta vai chegar disso. E, para a Igreja Católica, é um casamento nulo. Se você não quer ter filhos, se você, você pode até falar que quer, mas se no teu coração você está com o coração fechado, e aí, por exemplo, usa uma pílula, ou um DIU, ou sei lá, fez lá uma vasectomia, uma laqueadura, o que seja, e para não ter filhos, o casamento é nulo.